sou Erlinda Silva, sou psicopedagoga. Há 4 anos eu estou gerenciando o CELME, que é um centro de educação e lazer para a melhor idade. E há 3 anos atrás nós abrimos um novo espaço, então a gente tem um espaço também nesse mesmo formato do CELME, que é o CELET, o Centro de Educação, Lazer e Entretenimento para a Terceira Idade. Bom, tudo começou, na verdade, em 2008. Em 2008 eu sou de Valinhos, nascida em Valinhos, e já trabalhando na Faculdade Anhanguera, na mantenedora em Valinhos, eu fui convidada para vir trabalhar em Jundiaí. E fui transferida para coordenar o SAI, que era o Serviço de Apoio ao Estudante, ao Aluno. Então, em 2008, eu vim para Jundiaí para assumir a coordenação do SAI. E de quebra, eu ganhei a coordenação também da FAT, que é a Faculdade Aberta da Terceira Idade. Confesso que me surpreendeu bastante, eu fiquei apreensiva, inclusive, porque eu já conhecia o projeto, porque eu trabalhei na faculdade em Valinhos também, e lá tinha, né, o projeto, tinha FAT, na faculdade também tinha FAT lá, e tinha uma amiga minha que coordenava. Então eu conhecia o projeto, mas eu nunca me envolvi com o projeto. O envelhecimento, como pedagoga, sempre trabalhei com criança, com jovens, adolescentes, mas com a terceira idade eu não tinha tido essa experiência. Então eu conhecia o projeto, né, mas nunca me envolvi com esse projeto. E quando eu fui transferida para Jundiaí, eu, né, me surpreendo tendo que também assumir a coordenação da FAT. Eu fiquei apreensiva, como eu disse, mas bastante feliz, porque era um desafio, né? Era algo novo dentro da minha área, da minha profissão. Então era um desafio e eu gostei, confesso que eu gostei, eu fiquei bastante feliz. Na verdade, já esse projeto já acontecia lá na faculdade, então já tinha um tempo, uma outra coordenação, e eu assumi o lugar dessa coordenadora. E aí veio a minha primeira lição, na verdade, acho que a primeira coisa que eu aprendi com o envelhecimento é que as pessoas se apegam à pessoa que está na direção ou que está na coordenação. As pessoas, a gente vê que as pessoas que participam de grupos da terceira idade, elas não estão lá muitas vezes por conta dos cursos, mas elas estão lá por conta das pessoas. E essa mudança, ela gerou um estresse grande, né? Eu lembro que na época várias pessoas saíram porque a coordenadora saiu e algumas pessoas não aceitaram e saíram. E eu então assumi com um grupo de pessoas, eu creio que na época tínhamos acho que umas 50 pessoas participantes da FAT, e eu assumi. Então eu tinha o desafio de resgatar as pessoas que haviam saído e de fazer acontecer, né? Era um desafio, a gestão, a direção na época esperava isso de mim, né? Porque causou todo esse estresse. Então eu comecei o trabalho junto com o SAI, eu comecei a atender a FAT e comecei a entender o que era, né? Comecei no dia a dia a entender esse trabalho que era diferente da escola, que era a minha experiência. Era um trabalho diferente, embora fosse um espaço para oferecer cursos para essas pessoas, mas ele tinha algo diferente, né, que eu comecei a entender. Que era, as pessoas buscavam um espaço como esse para suprir algo muito pessoal, muito particular de cada um. Então, por que que uma pessoa já na terceira idade ou uma pessoa que está envelhecendo procura um espaço, procura fazer um curso que não é um curso de formação, não é um curso tão relevante,
mas as pessoas, eu comecei a entender que as pessoas buscavam um grupo onde pudesse ser ouvido, ou um lugar onde ela pudesse se sentir importante, ou se sentir visível, ou se sentir feliz, né? Porque então eu fui entendendo o contexto desse trabalho, né? Então isso me chamava a atenção e eu fui aprendendo a dia a dia. Então eu aprendi que as pessoas se apegam a pessoas e não ao espaço, não a cursos, nada, mas a pessoas, né? Então você conquista as pessoas quando você acolhe, quando você abraça, quando você dá um sorriso, quando você diz bom dia. Você acolhe as pessoas com essa forma de lidar e as pessoas se apegam a você. As pessoas gostam e querem estar perto de você. Então eu aprendi isso. Aprendi que o envelhecimento ele é diferente para cada pessoa. Então que você não pode, não deve nunca atender as pessoas da mesma forma. Que você deve conhecer cada um, porque todos trazem uma história de vida, né? E essa história de vida, ela tem um peso muito grande, ela tem um significado muito grande para cada um. Na verdade, eu aprendi muita coisa com essa turma. Eu aprendi o que é dar valor às pequenas coisas, aprendi a viver um dia de cada vez, a dar valor ao meu dia, né? A olhar de uma forma diferente para as pessoas, que as pessoas, a gente passa uma vida inteira passando pela vida, na verdade. A gente vai vivendo, não dando valor, as coisas vão acontecendo, você vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra e você não para. E quando você trabalha com grupos da terceira idade, você aprende a parar para ouvir histórias, ouvir coisas que aconteceram, depoimentos. Você começa a dar valor a um sorriso, dar valor a uma conversa e isso me ensinou muito. A FAT, eu fiquei 8 anos trabalhando na FAT. Como eu disse, a gente começou mais ou menos com 50 pessoas, quando saí de lá já tínhamos quase 400 pessoas. Então foi um trabalho muito bonito, aprendi muita coisa. E nesse meio tempo que eu estava na FAT, eu conheci o Eusébio, que era o diretor aqui do CELME. A gente começou a desenvolver um trabalho junto, que era a Revolução das Bengalas. Entrei nesse projeto com ele, conheci o trabalho dele. Estive aqui no CELME com palestras, trouxe algumas pessoas aqui para palestra. O pessoal do CELME também esteve lá na FAT. E aí eu conheci, né, esse trabalho. E 8 anos depois, quando eu saí da faculdade em Anhanguera, eu vim trabalhar no CELME. Então, já vai fazer agora, está fazendo esse mês, na verdade, está fazendo 4 anos que eu vim para o CELME. E essa experiência, toda a minha experiência lá na faculdade, na FAT, eu trouxe para cá, né? Já entendendo um pouquinho desse processo do envelhecimento, entendendo um pouquinho do que é o trabalho com a terceira idade. Então eu trouxe um pouco dessa experiência aqui com o CELME e estou desenvolvendo esse trabalho aqui no CELME. O que mudou na minha vida? Mudou muita coisa. Entender esse processo de envelhecimento, ele mudou a minha relação com a minha mãe, a minha relação com as pessoas de mais idade que eu convivo. Porque a gente tem uma noção do envelhecimento dentro de casa somente, né? Convivendo com os pais, convivendo com as pessoas mais próximas. E, então é uma relação de família, uma relação, né, de vínculos. E ela é diferente quando você começa a desenvolver um trabalho com essas pessoas, é uma relação diferente. Então você vai mudando. Automaticamente você muda a forma de enxergar as pessoas, como eu disse, você começa a valorizar muitas coisas, você começa a
ter mais paciência, mais tolerância, você começa a dar valor às coisas que são pequenas, mas dar valor às coisas pequenas do outro, né? Porque quando você está vivendo nesse contexto, não enxerga o envelhecimento dessa forma, você não dá valor para o outro, mais ou menos assim. Eu me lembro que eu brigava muito com a minha mãe porque ela gostava de guardar tudo. Ela gostava de guardar as coisas, né? Ela tinha essa mania de guardar as coisas. E eu brigava, falava assim, fica guardando essas coisas que são velhas, nossa, não tem sentido, né? E na verdade aquilo tinha sentido, sim, era história, né? Era a história da vida dela, um copo que ela tinha quando ela casou, sei lá, 60 anos atrás, né? Para mim não tinha muito significado porque era um copo velho, mas para ela tinha, porque foi um copo que ela ganhou quando ela se casou, então tinha significado, né? Uma roupa, sei lá, uma toalha, uma toalhinha, um enfeitinho, tudo isso, coisa que eu não via valor, eu aprendi que tem valor, né? E hoje eu vejo na minha vida as coisas que têm valor. Então, eu sei que se eu não der esse valor, se eu não der esse sentido para essas coisas, né, a minha história não vai ter sentido. Então, a minha história é aquilo que eu construo ao longo da minha vida. Eu preciso entender isso, porque quando eu entendo isso, eu entendo o outro. Eu entendo o que é o envelhecimento do outro, o que é olhar para o outro e ver que um comportamento dela ou um comentário dela ou uma forma dela discutir sobre um assunto tem sentido, Eu posso não ver o sentido, mas para ela tem sentido, né? E esse trabalho me fez dar esse tamanho, o tamanho certo para cada coisa, né? Dar o valor certo para esse comentário, para esse pedido, para essa discussão. Então, quando você para ouvir essas pessoas, entender, né, que a história dela tem um valor muito grande, você aprende. Eu também estou envelhecendo, que eu também já tenho 55 anos, então o meu processo de envelhecimento, eu creio que ele está melhor. Porque eu, enquanto jovem, enquanto 20, 25 anos, eu não me imaginava ter 50 anos, porque eu vivi muito intensamente a minha juventude. Envelhecer para mim estava fora do contexto, né? Eu achei que eu não fosse conseguir envelhecer. Mas não. O envelhecimento, ele é um processo normal, né? Natural, e as coisas vão acontecendo. E o legal é que essa experiência, ela te traz isso. Ela te traz uma maturidade para encarar as coisas. Ela te traz, assim, uma maturidade para viver toda essa situação que você enfrenta no dia a dia. Então você cresce, independente da sua idade, você cresce como pessoa, você aprende. E você se modifica o seu olhar para as coisas, modifica o seu temperamento, né? Mas a vida é essa, ela é um processo assim que você aprende todos os dias, né? E trabalhando com envelhecimento, realmente você aprende todos os dias. CELMI, Centro de Educação e Lazer para a Melhor Idade. É um espaço criado para ser um local de convívio e vivência em atividades de custos acessíveis a um amplo público, na faixa etária a partir dos 40 anos de idade. São mais de 50 atividades de grupos nas áreas de tecnologia, idiomas, arte, cultura, práticas orientais, atividades motoras, estimulação cognitiva e muito mais. A orientação de cada atividade é feita por professores especializados. Os participantes do CELMI reforçam a tendência atual pelo envelhecimento ativo e saudável da sociedade. Uma das coisas também que foi importante esse trabalho foi que eu hoje
consigo dar palestras, falar em público. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande de falar em público. E de repente, quando eu comecei a trabalhar na FAT, eu me vi tendo que falar para um auditório, tendo que palestrar, que falar sobre envelhecimento, dar entrevista na TV, para o jornal. E eu sempre fui muito tímida. E eu tinha dificuldade de falar em público. E foi uma coisa que eu aprendi também. Então hoje eu tenho um pouco mais de facilidade. Então hoje a gente tem alguns convites, né? Eu participo já há um bom tempo de um programa da prefeitura falando sobre convívio social. Eles têm um programa de pré-aposentadoria muito legal, que eu acho fantástico esse programa, que aí prepara já as pessoas para esse envelhecimento após a aposentadoria, que é a fase mais difícil, que é a fase mais crítica, depois de se aposentar, né? Eu digo muito para elas, parece que o nosso corpo, nós nascemos e toda a nossa estrutura parece que ela foi programada até a aposentadoria, porque aí você se aposenta numa alegria, porque já trabalhei, já cumpri e tal, aí você se aposenta e a gente vê, né, que é a nossa experiência aqui, que depois da aposentadoria, depois de um tempo já de aposentado, você começa a se incomodar com tanto tempo que você tem, com o fato de você não estar mais trabalhando, de você não ter mais aquela rotina. E esse programa, ela traz toda essa informação. O que você pode fazer depois de se aposentar, né? Como é que você reorganiza a tua vida, o que você tem de opções aí que você pode fazer. Porque você precisa reaprender, né, a ter uma vida depois de se aposentar. Então você poder falar isso, você poder alertar as pessoas, né, para que busquem algo para dar sentido, que preencha aquele vazio que existe, para que você não se torne uma pessoa chata, uma pessoa né, que existe a cultura, o velho é chato, a gente cresce, né? Parece que com essa cultura de que envelhecer é chato, as pessoas ficam chatas, mas eu acho que ficam por conta disso, né? Por conta de não dar um novo sentido à vida. Então, o discurso que a gente tem, que a gente leva, quando se tem essa experiência, é isso, é que viver em comunidade, é que você viver com outras pessoas, é você fazer algo que te dá prazer. Isso muda o contexto da tua vida, muda a relação da tua vida, muda a sua relação com as outras pessoas, muda a forma que você encara a tua vida, você passa a dar sentido, né? Então, esse processo do envelhecimento, ele é incrível, né? Então, e falar sobre isso nas palestras, compartilhar essa experiência, quando se tem essa oportunidade, a gente vê que a gente muitas vezes desconstrói algumas coisas que se imaginava e constrói coisas que são positivas, que é dar sentido à vida, dar sentido a essa nova etapa da vida. Então, eu acho muito legal poder falar, poder palestrar, poder compartilhar dessa experiência com as pessoas. E aí aconteceu também na Câmara. A gente teve agora em abril uma experiência incrível, que foi um debate na Câmara Viva, né, a convite do presidente da Câmara, do Fauás, Tarra, que foi muito legal, muito importante esse debate sobre o envelhecimento ativo no século XXI. Então, poder falar sobre essa experiência, poder falar para as pessoas que envelhecer, ela não é ruim envelhecer quando você envelhece com alegria, quando você busca estar com outras pessoas, quando você não se isola, quando você vai em busca de coisas que te dão prazer. Então, esse debate sobre envelhecimento na Câmara eu creio, foi um divisor de águas,
né? Na minha vida, na vida do Douglas, eu creio também, na vida da Tereza e do Afonso, que tivemos a oportunidade de compartilhar dessa experiência, mas foi um divisor de água, sim, porque pelo número de pessoas que estavam lá, pela forma como foi trabalhado isso, né? Principalmente como até mesmo o Fawaz, ele entendeu todo esse processo do envelhecimento. Eu acho que o mundo está envelhecendo, né? E as pessoas ainda não têm consciência que todos vamos envelhecer. E esse debate ele é importante, a construção de espaços voltados para o envelhecimento, extremamente importante. O trabalho que a gente faz aqui no CELM, como no Celete, como na FAT, como no CRIJU, é muito importante para as pessoas. É muito importante, ela dá realmente um novo sentido, né, para a vida das pessoas nesse momento, nessa fase da vida. Então, é necessário, é importante, precisa se discutir sobre esse assunto, precisa falar mesmo, a gente que está nesse meio, a gente que está com toda essa experiência, que carrega toda essa experiência, nós precisamos debater sobre isso, nós precisamos falar o tempo todo, precisamos fazer com que as pessoas entendam que todos vamos envelhecer. Isso é fato e a outra opção é morrer antes. Então, vamos envelhecer de uma forma alegre, de uma forma buscando, né, preencher esse vazio que muitas vezes faz com que a gente se isole, com que a tristeza chegue, com que a depressão nos alcance. Então, vamos viver com alegria. Essa é a nossa proposta, essa é a nossa forma de viver, de trabalhar e de levar essa mensagem. Vamos viver com alegria. O CELM hoje atende quase 1000 pessoas. Temos mais de 50 cursos, manhã, tarde e noite. E para organizar esse espaço aqui, atendendo, entendendo, né, a necessidade do público que a gente tem, das pessoas que têm procurado. Então eu busco sempre pensar em cursos que vão trazer algum benefício, que vão dar que vão trazer algo novo para essas pessoas, né? Hoje é engraçado porque muitas pessoas têm procurado o CELM para trabalhar, apresentando projetos, apresentando cursos. Então, esse debate sobre o envelhecimento, né, esse tempo que a gente está vivendo, onde as pessoas estão vivendo mais, eu creio que tem despertado algumas pessoas em querer trabalhar com esse público. Então, eu tenho recebido assim, muitos projetos mesmo. Então, eu penso no perfil das pessoas que participam do CELM e ofereço esse curso, né? Então, aqui a gente tem muitas coisas legais. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Aqui agora está acontecendo a aula de ginástica funcional com a professora Jo. É uma aula bem alegre, gostosa, né? Então vocês vão conhecer um pouquinho. Bem melhor. O dia que ele chegou aqui, ele não conseguia mexer. Esse é o grupo da ginástica, esse é o grupo que as pessoas vêm trabalhar um pouco o corpo, mas a gente vê que mais do que atividade física é um momento de interação, é um momento de bate-papo, de alegria, de dar risada. Então ele tem os cursos, eles não são um curso por si só, mas é um espaço realmente, um espaço de convivência, um espaço que dá um novo sentido para a vida, traz alegria. Então essa é a turma de mosaico. Então aqui eu falo que é a sala das arteiras, né? Porque é uma sala muito alegre e gostosa. Então aqui elas aprendem coisas novas, mas como eu disse, também é um espaço de dar risada, conversar, bater papo, né? E é uma sala terapêutica com a professora Cláudia, é uma sala muito gostosa. A professora Maria Rosa é a nossa professora. Essa turma é uma turma de iniciante,
Eles estão começando agora a aprender o idioma. Allora, abbiamo A, B, C, D, E, F, G, H. H che não tem som. Per scrivere oggi, libro in italiano, molto facile. Facile, né? Per tutti noi, va bene? Grazie. Nessa sala a gente trabalha tanto a informática quanto o smartphone, que são as novas tecnologias, né? O smartphone, a nova tecnologia, que é bastante procurado, é um curso bastante procurado. Aqui temos a professora Adriana, então é uma turma o curso de smartphone quanto o curso de informática, eles são praticamente os carros-chefes do CEL, né? São cursos bastante procurados, então, principalmente hoje o smartphone, ele é um curso muito procurado. Nós temos várias turmas de smartphone, então as pessoas querem estar sempre antenadas, sempre conhecendo coisas novas, né? Então aqui é a turma de inglês. Essa turma já é uma turma um pouco mais avançada, já estão há algum tempo aqui com a professora Cristina. So you went to Australia last vacation. And the next question is... E por ter um preço bem acessível, compensa, porque você vem, você fica, você faz novas amizades, você aprende, você ri, você brinca, você conversa, você joga a conversa fora. Então, todas as coisas acontecem na sala de aula e de forma prazerosa. E as pessoas levam a sério, as pessoas levam muito a sério, né? Então, não é um lugar que as pessoas vêm quando quer, nada, as pessoas têm essa relação, né? Então, nós temos também aqui esse cantinho, que é o cantinho do café, né? Que é o cantinho onde a gente toma um café, a gente conversa, a turma aqui se reúne na chegada, na saída. Então, no momento de troca de horário, é muito legal, porque aqui fica cheio de gente, as pessoas conversam, as pessoas batem papo, as pessoas... E uma coisa muito legal que acontece aqui, as pessoas se reencontram. Então a gente vê pessoas que estudaram juntos lá no ensino médio, fundamental, que fizeram faculdade juntas e que aqui elas se reencontram depois de muito tempo. Então é muito legal esses reencontros, né? Então estar aqui é algo que encanta mesmo, porque a gente vive experiências novas todos os dias. O que acontece aqui são coisas incríveis, assim. Envelhecer com essas pessoas é gostoso, porque você aprende no dia a dia. Então todas as coisas, elas têm uma importância muito grande, elas têm um valor muito grande, e se dá, quando a gente entende isso, a gente dá esse valor e a gente aprende também a dar valor, né? Então é tudo muito gostoso. E eu tenho uma equipe, né? Hoje eu tenho a Rosana aqui que trabalha comigo, que tem um atendimento muito especial com as pessoas, que é uma coisa importante. Eu acho que esse trabalho, ele carece de pessoas que saibam lidar com o envelhecimento, ou que saibam lidar com pessoas. Então o atendimento, a acolhida, no momento que a pessoa entra, ela é muito importante. Ela faz toda a diferença. Então a acolhida, ou você dá o bom dia, ou você dá um sorriso, você atender com alegria, considerando a pessoa que está lá do outro lado, respeitando a pessoa. Então, às vezes ela senta, ela entra, senta, ela não sabe nem o que ela quer, mas ela quer mudar alguma coisa na vida dela, ela quer dar um sentido novo à vida dela. É um lugar de gente feliz, eu digo que é um lugar para envelhecer de forma feliz. Tá? Então, é isso. Tchau, tchau.